Olá, caros internautas! Sejam todos bem-vindos ao canal de notícias Vox TVs, a voz do cidadão. Bom, e antes de começar a discutir sobre o assunto desse vídeo, o assunto principal do vídeo, eu quero pedir a vocês para que se inscrevam no canal. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente, se junte, venha fazer parte dessa corrente da mídia progressista. Vox TVs, desde 2017, vem se somando ao grupo de canais progressistas, canais de esquerda, que fazem o contraponto à mídia das elites, à mídia nativa, que é de fato porta-voz da burguesia brasileira. Bom, e nós vamos falar agora sobre uma questão de extrema urgência, extrema importância, e também urgência, é claro, que é a prisão política do ex-presidente Lula. Por que eu estou falando isso? Porque já faz algumas semanas que vem sendo revelado para o Brasil e para o mundo os escândalos da Lava Jato. Vem sendo revelado para toda a sociedade que a Operação Lava Jato ela não foi construída, não foi criada para lutar contra a corrupção, mas ela foi criada para um propósito, que é, né, porque ela ainda existe essa operação, que é a destruição da soberania nacional, a destruição das riquezas, do patrimônio nacional brasileiro. Tem como alguém ainda sustentar a tese de que o ex-presidente Lula deva permanecer preso? Não tem como alguém ainda, em sã consciência, sabe, uma pessoa que tenha de fato um pouco de conhecimento sobre política e sobre direitos, não tem como defender a permanência, defender a prisão do Lula. É impossível isso, não tem como. E não só agora com as revelações do The Intercept. Desde o momento em que a prisão do Lula foi decretada. Porque ele foi condenado sem provas concretas. Ele foi condenado, Lula, por meio de delações, de falas, provas orais, o que contraria a legislação brasileira, que contraria a lei brasileira. Ninguém pode ser condenado baseado em provas, em convicções, em provas orais. As provas devem ser concretas. As provas devem ser provas materiais, objetivas. Até mesmo pessoas que não estudaram direito, sabem disso. Não basta alguém falar, tem que provar isso. Qual é a prova contra o Lula? Então, desde lá do começo, quando ele foi condenado em primeira instância pelo vigarista do Sérgio Moro, depois, quando ele foi condenado em segunda instância pelo TRF4, também sem provas, o que vimos ali foi uma confirmação de um processo arbitrário, ilegal. Foi a confirmação de um tribunal favorável à elite brasileira, favorável a uma grande parcela da elite brasileira. É isso que nós vimos. Tá, aí com a prisão em segunda instância, logo veio a decretação da sua prisão, o que contraria também o artigo 5º da Constituição brasileira, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado, ninguém poderá ser considerado culpado antes de esgotadas todas as possibilidades. Vou ser mais objetivo aqui. O artigo 5º diz o seguinte: ninguém poderá ser preso se não for pego no flagrante delito. Tá? Então por que Lula foi preso? O artigo 5º também diz o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? E por trânsito em julgado se entende o seguinte: é quando o réu é condenado em última instância. Então, o Lula foi preso antes do trânsito em julgado. Cadê o respeito à Constituição? Eles não respeitaram a Constituição. Ah, mas lá atrás o STF tinha aprovado lá um termo que possibilita a prisão já em segunda instância. Mas, meu filho, a prisão já em segunda instância é para casos terríveis, sabe? Lá, um serial killer, um estuprador. Então não tem que se esperar
o trânsito em julgado, não tem que esperar a terceira instância, a última instância. Sim, tem que colocar aquele indivíduo, tem que decretar a prisão dele, porque é algo ameaçador, é perigoso, coloca em risco a integridade dos outros. Agora, no caso do Lula, é uma vergonha. O caso do Lula e de muitos também, porque se aconteceu com o Lula, é claro que com outros também acontece. É claro, não com a burguesia, com trabalhadores. Então o que eu quero que vocês entendam, tá? Eu quero que todos que estão assistindo esse vídeo entendam, é que não houve o respeito algum à Constituição. Eles rasgaram a Constituição. Eles acabaram com o Estado Democrático de Direito. Condenaram Lula sem prova e prenderam ele sem provas. Mas qual era o objetivo? O objetivo deles, o objetivo da Lava Jato, dessa trupe da Lava Jato. Acabar com a soberania brasileira. Acabar com o Brasil. Colocar o Brasil numa condição de colônia do imperialismo norte-americano. Colocar o Brasil numa condição de submundo, no qual nós estávamos saindo com o governo do presidente Lula, com o governo da presidenta Dilma. Nós estávamos caminhando para um verdadeiro Estado democrático de direitos. É claro que houve erros, houve muitos erros, é claro, no governo do PT. Mas o que estamos vendo agora, com esse governo atual, é completamente a construção de um Estado burguês. E burguesia essa, bajuladora da burguesia estrangeira. Eles não estão nem aí com o caráter, com a construção de um caráter social para esse país. É preocupante, minha gente, é preocupante o que está acontecendo agora. E é por isso que as organizações sindicais, que os partidos de esquerda, que os movimentos sociais, enfim, que todos os grupos de luta, todos esses grupos se unam para uma mobilização, para um levante popular, para podermos libertar o ex-presidente Lula. Está aí, ó, está claro agora com os vazamentos do The Intercept Brasil, com os vazamentos que o The Intercept Brasil está mostrando, que a Operação Lava Jato, ela foi construída com o propósito de derrubar uma presidenta eleita democraticamente, prender o maior líder popular, que é o Lula. Era esse o objetivo da Operação Lava Jato. Não tem nada a ver com luta contra a corrupção, porque para lutar contra a corrupção, você não pode agir de forma corrupta, como esse juiz, esse então juiz Sérgio Moro, esse vigarista, agiu orientando a acusação, orientando o Dallagnol. E o promotor se aproveitando para ganhar dinheiro em cima de palestras, ganhar dinheiro em cima de um processo. Veja só o nome, Lava Jato. Esse conjunto de inquéritos recebeu um marketing, teve um marketing, a construção de um marketing, Operação Lava Jato, com o apoio explícito da mídia brasileira, principalmente a TV Globo, a Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo, que apoiou, não só apoiou, mas trabalhou em prol dessa operação fraudulenta. O que nós vimos? Foi chegar o ano de 2018, chegar as eleições de 2018, e eles detonando o Partido dos Trabalhadores, detonando a esquerda, para favorecer o candidato da burguesia. Mas esse candidato da burguesia não despontou nas eleições. E a burguesia foi obrigada a eleger esse indivíduo que hoje é presidente da República. Esse indivíduo que, junto com a sua trupe, com o seu grupo, estão destruindo a soberania nacional.
que estão passando vergonha, estão fazendo do Brasil um país de deboche lá fora. É isso que está acontecendo. Olha só o que eles fizeram. E agora, a mesma burguesia está o quê? Está tentando pôr esse governo na linha, que é privatizando. Colocar na linha significa privatizar as nossas estatais, vender os nossos recursos naturais, entregar para os estrangeiros, acabar com a educação pública, acabar com a saúde pública, destruir a nossa reserva ambiental, a nossa Amazônia, favorecer ali um grupo de fazendeiros, de grandes empresários, banqueiros. É esse o objetivo da burguesia brasileira, é esse o objetivo daqueles que patrocinaram a Operação Lava Jato. Patrocinaram ela com o objetivo de prender Lula, porque Lula é o maior líder popular. E ele solto, nada disso estaria acontecendo. Primeiro porque nem sequer a presidenta Dilma teria sido destituída do cargo. E hoje, quem sabe Lula seria presidente, mas o PT estaria no governo. Mas não. Propagaram mentiras. Construíram mentiras. Na eleição de 2018, com a fábrica de fake news, que favorece o então deputado Bolsonaro, que está hoje no governo, que é presidente, infelizmente. Então nós estamos vendo o quê? Privatizações, a entrega dos nossos recursos naturais aos países estrangeiros, ao imperialismo norte-americano. O que nós estamos vendo agora são aprovações de medidas que não são apoiadas pela população, medidas impopulares, como já aconteceu desde a PEC da morte, a reforma trabalhista e agora com o governo atual, a aprovação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência. Então tudo isso deixa claro, né, fica extremamente provado, fica claro que a Operação Lava Jato, ela nasceu com o propósito de garantir, de alçar ao poder a elite brasileira, alçar ao governo a elite brasileira, garantir os interesses, preservar os interesses dos poderosos, de pessoas nem mesmo daqui do Brasil, muitas de fora. Como nós estamos vendo agora, a falência da Odebrecht e junto com ela a falência de dezenas de empreiteiras, de empresas brasileiras, que devido a essas falências estamos tendo altos índices de desemprego, milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Tudo por quê? Porque a Operação Lava Jato, ela colocou um fim, ela decretou o fim do desenvolvimento social brasileiro. Quebrou a economia brasileira. Como mudar isso? Como reverter? Alguém vai ter que bater a mão no tabuleiro e acabar o jogo. E acabar o jogo significa fim do governo Bolsonaro. Acabar o jogo é fora Bolsonaro. Novas eleições. Devem ser anuladas as eleições de 2018. São eleições... É uma eleição que foi construída em cima de uma fraude, uma eleição feita em cima de uma fraude. Se Lula é inocente, as eleições de 2018 têm que ser anuladas. Tem que ser convocadas novas eleições. E tentarmos construir uma verdadeira democracia. E não aceitar a continuidade desse governo, porque esse governo é um governo que está promovendo reformas ultraliberais, ou melhor, neoliberais, reformas que vai impossibilitar a volta de um governo progressista, e será impossível um governo de esquerda. Se hoje o governo Bolsonaro não chegar ao fim, e principalmente se Lula não for liberto da sua prisão política, será inviável, ou melhor, será impossível lá na frente construirmos um Brasil progressista.
A não ser que haja uma revolução, que haja derramamento de sangue. Porque o que está se fazendo hoje é uma reforma das instituições. De todas as instituições. É a preparação de uma base para um governo de direita, de extrema direita, infinito. É isso que nós estamos vendo nesse momento. Então acorda, trabalhadores. Acorda, estudantes, juventude, todos os setores progressistas, setores de esquerda. É o momento, todo esse conjunto da esquerda se unir com um objetivo principal. Lula livre, fora Bolsonaro. Obrigado a todos.